Ô, Vila, o que caracteriza hoje um partido de direita e de esquerda? É, uma ótima questão. É bom lembrar, não custa relembrar que essas questões vêm lá da França durante a Revolução Francesa, 1789, da divisão, como é que ficavam os deputados no plenário e tal. Os mais conservadores, que seriam os girondinos, estariam à direita, à esquerda a montanha, a ala dos jacobinos, e no meio era o chamado pântano, que hora ia para um lado, hora ia para outro. Então, grosso modo, era isso. Porém, no século XXI, e no Brasil, o Brasil é um país que demora para receber as notícias, tem gente que não sabe que o Muro de Berlim caiu. E caiu, viu? A 9 de novembro de 1989. Tem gente que não recebeu a notícia. A Graziotin, por exemplo, não recebeu. Parece que ela está sabendo que existe uma crise na União Soviética. Acho que para ela existe União Soviética. Então é necessário ponderar o seguinte: liberalismo econômico não é igual supressão de direitos. Vamos pôr a bola no chão. Liberalismo é a garantia de amplos direitos. Quem suprime direito é o socialismo. É a ditadura stalinista, é o maoísmo na China, é o castrismo, a ditadura mais longa da América Latina e todas as tragédias que nós vimos no século XX, que não foram poucos, com milhões de mortos e tal. Então é necessário contextualizar. Cada país tem a sua história. Por exemplo, o caso do Evo Morales, o caso da Venezuela é um. Quer dizer, aí você tem a presença de grupos, vamos chamar de um populismo de esquerda, tal, que é diferente do Chile, que tem, apesar do interregno da ditadura militar, mas tinha um longo percurso democrático ao longo do século XX e agora no século XXI, que é um processo diferente, de amplas liberdades e de disputa no campo ideológico entre diferentes correntes, diferente da ditadura que tem na Venezuela, onde há preso político é ditadura. Se tem preso político na Venezuela é ditadura, não é democracia. No Chile não, você tem um regime de plenas liberdades democráticas tal. No caso rapidamente citado da Espanha, a Espanha é um país que sempre teve divisão. É bom lembrar, tragicamente, a Guerra Civil de 1936, 1939, que antecedeu a Segunda Guerra Mundial, você tem uma divisão, que é a divisão mais marcante do que aquela, né, que levou à tragédia que foi a Guerra Civil e tal. A grande questão é que, no caso espanhol em particular, nós temos um parlamentarismo, uma monarquia parlamentarista desde a redemocratização dos anos 70, agora que está um impasse. A segunda eleição que tem um resultado mais ou menos parecido ao anterior, não vai ter uma terceira em seguida. Tudo indica que vai ter uma composição de gabinetes. Mas aí, o que há entre o PP, o Partido Popular, e provavelmente pode ser até com o Partido Socialista Obreiro Espanhol, que seria não é tão estranho, porque a Alemanha já teve aliança entre a democracia, em certo momento, entre a democracia cristã e a social-democracia. A questão que se coloca são momentos históricos distintos. A gente tem de evitar de fazer uma relação equivocada em termos políticos ideológicos entre liberalismo e supressão das liberdades. Quem suprime as liberdades foram os governos de esquerda, né? Ao contrário, o liberalismo garante as liberdades. A questão que se discute hoje no mundo é qual é o papel do Estado. E no Brasil, essa é uma questão fundamental. Estado no Brasil é igual corrupção. Todos os desvios que nós falamos hoje, ontem, anteontem, falamos nos últimos 6 anos e falaremos até quando tiver essa estrutura de Estado, é produto da presença do Estado na economia. Significa que ela deve terminar em toto? Não. Aí a discussão que se coloca é qual deve ser a presença do Estado para que não tenhamos situações semelhantes a essa. Quer dizer, cada país tem a sua história, a gente não pode confundir a parte com o todo.